Graça e paz, irmãos. Shalom para os irmãos de Israel. No livro das Revelações, no livro do Apocalipse, no capítulo 6, versículo 4, assim diz a palavra do Senhor. Então saiu outro cavalo, vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado a tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Esse é o mistério do cavalo vermelho e o seu cavaleiro, o segundo selo de Apocalipse. Meu nome é Marcos Gonzalez, servo do Deus vivo. Ouça que o Espírito Santo revelou. Amados, hoje conheceremos o mistério do cavaleiro do cavalo vermelho, o segundo selo de Apocalipse. No capítulo 6:3 diz como ele vem. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem. A diferença do primeiro cavaleiro para o segundo é que o primeiro cavaleiro do cavalo branco, na live passada, ele vem como voz de trovão, na sua plena glória, na glória de Deus, aquele que tem toda a honra e toda a glória. O segundo cavalo, com seu segundo cavaleiro, ele simplesmente vem, sem a glória. Mas por quê? Porque ele é o opositor da bondade. O cavaleiro do cavalo vermelho é o próprio mal. Ele é o inimigo, ele é o adversário. Em Apocalipse 6:4, ele é o poder da discórdia. Então saiu outro cavalo, vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Amados, essa espada trata-se da palavra. E como ele é o opositor, ele traz consigo a estratégia do engano. São dois caminhos, amados. O Senhor dos Senhores é a bondade, é a vida, é a eternidade, é o caminho da vida eterna. O opositor, ele traz a estratégia do engano. É o caminho contrário, é o caminho da morte, da condenação eterna. Eis o cavaleiro do cavalo vermelho, o próprio inimigo. Ele inicia a sua trajetória lá em Gênesis, a grande mentira, quando ele enganou Eva. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E era o engano. Adentrou-se o processo de purificação da humanidade, onde a vida se tornou no tempo cronológico limitada e houve a morte, a entrada da primeira morte. Mas o opositor, ele trouxe o engano, dizendo a palavra do engano até os dias de hoje. Nós vamos ver e descobrir por que essa estratégia está atuando na humanidade até os dias de hoje. Em Ezequiel 28:13, 15, é a profecia do opositor. Ele estava no Éden, jardim de Deus. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foi criado. Era exuberante, formoso, até que se achou iniquidade em ti. O que houve com ele? Foi tomado pela vaidade e ambição, pois ele queria tomar o lugar do Criador, o próprio Deus.
Deus Adonai. Em Ezequiel 28:17 continua: a corrupção elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, assim disse Deus Adonai na profecia. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, os reis da terra, amados, para que te contemplem. Então, o adversário, determinado momento, que nós já vamos saber, ele foi lançado na face da terra. Em que momento, amados, isso ocorreu? Foi quando o Senhor, o Cordeiro vivo, verteu sangue na cruz, abrindo a porta da graça. Mas nos céus houve a grande batalha, em que o adversário foi expulso e a terça parte dos anjos, juntamente com ele, foi lançado na face da terra. Em Apocalipse 12:12, vencido no sacrifício, assim diz: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Amados, isso ocorreu logo quando Yeshua HaMashiach, o Cordeiro Vivo, verteu o sangue na cruz. E ele, o adversário, foi lançado na terra com a terça parte dos anjos. E ele quer destruir a criação de Deus, porque pouco tempo lhe resta. Assim, ele adentrou-se na humanidade através da religião. Ele entrou, ele comanda a falsa religião, a falsa doutrina, aonde a sua grande espada, que é a mentira, atua na humanidade até os dias de hoje. Em Apocalipse 12:15, a grande espada, a grande mentira. Então a serpente lançou da sua boca atrás da mulher. Quem é a mulher, amados? Nós já vimos nas lives passadas que a mulher, em analogia alfa-ômega, ela trata-se da Maria, a serva Maria, também trata-se da igreja e muito mais, ela trata-se da sã doutrina, a palavra fiel do caminho da eternidade. Essa água como rio, que é a mentira, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pela corrente. A força da mentira, da grande espada, a falsa doutrina e suas filhas, que levam o caminho da morte, retira os homens do caminho de Deus para levarem para a morte. Um caminho largo e espaçoso. Em Mateus 7:13, explica, fala muito bem a respeito dos caminhos. O próprio Yeshua HaMashiach nos falou: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Amados, a porta estreita, ela fala do único tempo que o homem tem, que é da sua única vida. Enquanto que a falsa doutrina, ela prega vida após morte, ela promove o culto a mortos, onde que os homens, como templo, se tornam abomináveis. E, além disso, a filha da falsa doutrina prega a reencarnação, muitas vidas para chegar à evolução. É totalmente o oposto à sã doutrina, que é apenas uma vida para que o homem possa se render a Deus
e assim conseguir o caminho da vida eterna. O único caminho, o próprio Senhor, o Yeshua HaMashiach, ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, o verdadeiro caminho da eternidade. Ele é o único mediador. Enquanto que o opositor, ele prega várias vidas e ainda leva o povo, os seus seguidores da religião, a falsa doutrina, a cultuar os mortos em abominação absoluta, aonde os homens que praticam essa abominação ficam isolados do Espírito Santo. A intenção do opositor, no livro de João 10:10. Assim, o próprio Yeshua HaMashiach nos alertou: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. O Senhor, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Yeshua HaMashiach voltará nas nuvens, no arrebatamento, amados, para nos buscar. Essa é a primeira colheita. E depois ele voltará no Armagedon para estabelecer o 7º milênio, o descanso da terra, o Shabat, o 7º milênio. Assim, Yeshua HaMashiach virá para estabelecer o 7º milênio, aonde o adversário será preso nestes 1000 anos. Assim diz a palavra. Apocalipse 20, versículo 1 e 2. Prisão no Armagedon. Então, vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é quem? O diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, o 7º milênio. Entretanto, no final do 7º milênio, a derrota dele, pois ele será solto. E assim diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Assim é a profecia do fim do adversário, do opositor, o cavaleiro do cavalo vermelho. E, após isso, será estabelecido o tribunal de Cristo, onde ocorrerá a segunda colheita, amados. Os mortos serão ressurgidos para passarem pelo tribunal de Cristo. Assim diz a profecia. Então vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, e todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amados, prestem atenção. Esta é a segunda morte. Lembram da porta estreita? Então, amados, necessário é profetizar novamente a sã doutrina, o verdadeiro caminho para a eternidade. E assim será estabelecido o tribunal de Cristo após o 7º milênio, após o descanso da terra. Em Apocalipse 22, 7, o próprio Senhor, ele diz que voltará. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amados, necessário é profetizar novamente e as boas novas de revelação do Espírito Santo. Aceitai-vos o selo de Deus, amados, pois
Os 7 trovões de suas vozes ecoarão no Brasil e para o resto do mundo. Na próxima live, nós veremos o terceiro selo de Apocalipse novamente. Entretanto, nós veremos as 2 colheitas. A primeira colheita no arrebatamento e a segunda, que se torna o tribunal de Cristo. Graça e paz, shalom para os irmãos de Israel.